Por isso mesmo, o apoio no combate à pandemia é hoje um eixo central dos nossos programas de cooperação com os diferentes países de língua portuguesa e muito especialmente com Cabo Verde. Nós já comunicamos publicamente a decisão do governo português de afetar pelo menos 5% do total de vacinas a que tem e terá direito em resultado do processo de contratação europeia à cooperação com países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste. E, portanto, nós reservamos pelo menos 5% do total de quase 30 milhões de vacinas que receberemos à cooperação, ao apoio aos países africanos de língua portuguesa e a Timor-Leste. E quando comunicamos esse facto, comunicamos também que a nossa expectativa é poder proceder a essa doação e ao apoio na sua administração ao longo do segundo semestre deste ano, o mais cedo possível, nesse segundo semestre. Contudo, dado o agravamento circunstancial, mas o agravamento da situação pandémica vivida por Cabo Verde, nós decidimos antecipar Cabo Verde e calendário. E, portanto, se correr bem, ainda neste mês de maio, ou pelo menos no mês de junho, ainda neste semestre, portanto, nós procederemos ao envio de um primeiro lote de vacinas a Cabo Verde e no apoio à administração dessas vacinas em Cabo Verde, se as autoridades cabo-verdianas entenderem necessário. Para esse efeito e também para o efeito do planeamento de outras formas de apoio no combate à pandemia, deslocar-se-á nos próximos dias a Cabo Verde uma missão portuguesa constituída por elementos do nosso Instituto Nacional de Emergência Médica e também por elementos da cooperação portuguesa do Instituto Camões, para estudar in loco e planear in loco com as autoridades cabo-verdianas o apoio a ser imediatamente prestado, quer na administração de vacinas, quer na provisão de equipamentos médicos de apoio ao combate à pandemia. E assim julgamos inteiramente justificada esta antecipação que fazemos do nosso planeamento no que diz respeito a Cabo Verde e também esperamos que esta antecipação seja útil e apoie Cabo Verde neste momento. Houve momentos em que Portugal, ele próprio, já beneficiou de apoio dos seus parceiros, designadamente dos seus parceiros portugueses. Na fase mais difícil da pandemia, nós pudemos contar com o apoio em missões médicas, por exemplo, de parte de parceiros e amigos como a Alemanha, a França e o Luxemburgo. Agora é a nossa vez de apoiar outros que vivem agora circunstâncias mais difíceis e, evidentemente, na primeira linha dos que merecem esse apoio estão os países que são os nossos parceiros principais em cooperação. Também discutimos outro tema, que é a necessidade de haver também apoio e cooperação no combate não apenas à pandemia, mas também aos efeitos económicos e sociais da pandemia. E no combate aos efeitos económicos da pandemia, avulta a questão da gestão da dívida dos países mais afetados pela pandemia. No caso da nossa relação bilateral, isto significa que vigora neste momento uma moratória de 6 meses no pagamento dos serviços da dívida de Cabo Verde a Portugal, moratória que nós estenderemos pelo menos até ao fim do ano, para nos dar tempo de vermos em conjunto formas de gestão da dívida que sejam realistas, que sejam execuíveis e que possam ajudar à recuperação económica, quer de Portugal, quer de Cabo Verde. Finalmente, queria dizer que tive também a oportunidade de felicitar de novo vivamente
Cabo Verde pela presidência pro tempore da CPLP, que foi absolutamente exemplar na forma como foi conduzida e nos resultados que permitiu obter. O maior dos resultados, embora não o único, mas o maior, será certamente o novo regime de mobilidade da CPLP. E pude também ajustar com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Cabo Verde a próxima realização, ainda no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia, portanto, no próximo mês de junho, da reunião bilateral entre a União Europeia e Cabo Verde, a que eu próprio presidirei do lado europeu. É uma reunião muito importante e que vem, aliás, na sequência de um importante resultado obtido durante a nossa presidência, que foi um novo acordo de facilitação de vistos entre Cabo Verde e a União Europeia. Muito obrigado, Sr. Ministro, e tenho a palavra. Muito obrigado. Para o que precisamos de fazer, ajudar aqui a imprensa. Espero que não considere isto influência. Agradeço ao Sr. Ministro Augusto Santos Silva pelas palavras simpáticas dirigidas a Cabo Verde e que são prova desta relação excelente, já de muitos anos, entre Portugal e Cabo Verde. Agradeço também, de forma especial, as suas referências já às nossas últimas eleições, realizadas no dia 18 deste mês, de abril, e ao facto de todas as partes em Cabo Verde, todos os partidos políticos e as pessoas no geral terem aceitado os resultados e de se ter, logo no início da noite eleitoral, de se ter conseguido publicar os dados que correspondem àquilo que o apuramento geral amanhã reconfirmará com a publicação dentro do prazo no boletim oficial dos resultados eleitorais. Portugal continua a ser um parceiro de primeira linha, também em termos de Estado de Direito Democrático, da facilitação da nossa própria administração, de tudo aquilo que fazemos para inovar, e este resultado é também um resultado desta relação especial e excelente que nós temos com Portugal. Relativamente às questões aqui trazidas, já anunciadas pelo Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, quero dizer que, de facto, nós contamos com o interesse de Portugal em apoiar Cabo Verde nesta luta contra a pandemia, que é uma luta de todos. Em Cabo Verde nós assistimos pontualmente ao recrudescer da pandemia, o que acontece um pouco por toda a parte. Em Portugal, queria também aproveitar aqui para felicitar Portugal pelos excelentes resultados obtidos nestas últimas semanas, devido aos esforços dos portugueses, mas também devido à intervenção eficaz do Governo e do Presidente da República para se conter a pandemia. Este sinal aqui dado de colaboração especial de Portugal, que nós agradecemos, o gesto solidário, cada vez mais difícil em tempos de pandemia. Nestas situações de pandemia é que nós acabamos por conhecer a essência das pessoas, mas também das nações e das suas responsabilidades e do gesto de solidariedade que nós aqui registramos com muito agrado, Sr. Ministro. Não nos surpreende, mas devemos reafirmar este gesto de solidariedade de Portugal relativamente aos parceiros europeus e relativamente ao mundo, um sinal muito claro de que esta pandemia só pode ser combatida e vencida se todos, em conjunto, fizermos aquilo que podemos fazer. Neste particular, quero agradecer uma vez mais a referência, a indicação de que Portugal tudo fará para acudir a este momento especial que nós estamos a viver da pandemia em Cabo Verde, não só com equipas médicas que devem deslocar-se rapidamente, equipas de saúde que devem deslocar-se rapidamente a Cabo Verde para nos ajudar nesta situação mais difícil, mas também, especialmente aqui, Sr. Ministro, quanto às vacinas, e agradecemos o gesto de Portugal de antecipar aquilo que já tinha anunciado relativamente ao conjunto dos PALOP e de Timor-Leste para fazermos frente a esta situação mais grave que vivemos nestes tempos. Pois, para Cabo Verde, a vacina é importantíssima para que possamos até retomar também a nossa própria economia. Como sabem,
economia cabo-verdiana é essencialmente dependente do turismo e será fundamental nós vacinarmos a nossa população para podermos também ter melhores condições até de sobrevida das pessoas que dependem, muitas delas, do turismo. Relativamente à questão da presidência pro tempore da CPLP, devemos dizer que sempre contamos com o apoio de Portugal para os resultados obtidos. No que tange à mobilidade, também Portugal foi um parceiro de primeira linha e teremos agora a oportunidade de celebrar mais este momento, de transformar a nossa comunidade, a CPLP, numa comunidade de povos, uma comunidade de pessoas que se sentem integradas cada vez mais num espaço, cada um dos países, certamente com as limitações impostas pelas outras organizações a que pertencem, mas todos os países irmanados neste desejo comum de facilitar a circulação, a mobilidade na CPLP. Quanto à questão da dívida, também apraz-me agradecer, notar esta intenção, a disponibilidade do governo português relativamente à moratória e a análise também desta dívida que, como todos sabemos, nestes tempos difíceis, é um indicador muito importante daquilo que cada um dos países deve fazer para a retoma. Sabemos que Portugal também vive as suas dificuldades, o mundo inteiro, relativamente a estas situações, e uma vez mais registramos com todo o prazer e reconhecimento esta atitude nobre de Portugal, de não só de negociar a moratória até ao fim do ano, mas também de podermos ver relativamente ao serviço da dívida como fazer para que Cabo Verde possa também relançar a sua economia. Termino reforçando esta excelente relação de amizade e cooperação existente entre os nossos povos e devidamente levada em conta pelos nossos governos, mas também por todas as autoridades portuguesas, Sua Excelência, Sr. Presidente da República Portuguesa com o homólogo Jorge Carlos Fonseca, também ao nível da Assembleia da República e da nossa Assembleia Nacional e, mais do que isso, ao nível dos nossos empresários, das nossas pessoas, o que é prova suficiente da excelência das relações de cooperação existentes entre os nossos dois países. Uma vez mais, muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado. Preciso de um microfone. Boa tarde, Srs. Ministros. Cristina Ferreira, da Agência Lusa. Eu queria perguntar ao Sr. Ministro, este primeiro lote de vacinas serão quantas vacinas? Gostaria de perguntar também se este momento particular da pandemia em Cabo Verde terá algum impacto em termos das restrições das viagens de Cabo Verde para Portugal. E, por último, gostaria de pedir ao Sr. Ministro um comentário sobre a reunião desta semana do Fórum PALOP, se Portugal está interessado ou irá, de alguma forma, pedir para ser observador deste fórum. Muito obrigado pelas perguntas. Respondendo pela ordem por que as colocou, nós estamos ainda a ajustar e, portanto, a pensar na quantidade máxima que possamos antecipar, portanto, antecipando a sua distribuição para o primeiro semestre. E, portanto, eu diria, como se fosse um Ministro das Finanças, que terá certamente pelo menos 4 zeros, sendo o primeiro um número inteiro com 4 zeros, na sucessão, na sequência dos números inteiros, o número 10.000. Em relação à segunda pergunta, o Governo reunirá amanhã para tomar decisões sobre a próxima quinzena. Já sabemos que deixaremos o estado de emergência. Nós temos, aliás, em articulação com Cabo Verde, tomado medidas para evitar a propagação do vírus. A medida mais segura é a exigência de um teste PCR negativo aos passageiros. Não temos informação que nos faça alterar esta precaução, mas, como digo, o Conselho de Ministros já amanhã será soberano nas decisões a tomar sobre várias dimensões, incluindo essa dos transportes.
O Fórum PALOP, como o próprio nome indica, é um fórum dos países africanos de língua oficial portuguesa, com os quais nós partilhamos outro fórum muito importante, chamado Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que tem a vantagem de incluir todos os países africanos de língua portuguesa, mais duas outras grandes nações, uma em dimensão e em importância, o Brasil, outra não em dimensão, mas em importância, Timor-Leste. A natureza dos processos diplomáticos é esta. Nós trabalhamos ao nível político-diplomático e depois, quando chegamos a factos, comunicamos os factos. Boa tarde, Isabel Rosa, RTP. Queria perguntar qual é o montante da dívida que se fala da moratória. Posso começar eu por responder. A moratória diz respeito ao total da dívida atual de Cabo Verde a Portugal e, portanto, a moratória significa que os encargos devidos pelo pagamento, juros e amortizações, estão suspensos até ao fim do ano. Não se diz isto. Vamos ver, temos todo o gosto de receber o Sr. Ministro dos Estrangeiros e da Cooperação. Temos muitas coisas em comum. Uma delas é esta. A notícia relevante é esta. Boa tarde, eu sou a Cristina Magalhães, da RDP África. Pergunto se nesta conversa entre os dois ministros houve alguma preocupação relativamente à situação no norte de Moçambique, em Cabo Delgado, e o que é que a União Europeia, no âmbito da presidência portuguesa, está a fazer relativamente ao que se está a passar no norte de Moçambique. Antes de dar a palavra ao Sr. Ministro, da minha parte direi que sim, vamos abordar esse tema, que merece uma consideração particular, até porque a comunidade de países de língua portuguesa a que ambos os países pertencem já expressou não só a solidariedade, como também o seu apoio e a sua disponibilidade para materializar esse apoio em relação à nossa nação irmã de Moçambique. Quanto ao que se tem feito ao nível da União Europeia, isso é conhecido, mas eu posso repetir. Do ponto de vista da cooperação europeia, nós trabalhamos no registro a que gostamos de chamar de triplo nexo, quer dizer, ao mesmo tempo, trabalhamos na área da ação humanitária, da cooperação para o desenvolvimento e da paz e segurança. No que diz respeito à ação humanitária, a União Europeia subiu o investimento feito na ação humanitária, tendo como destino Cabo Delgado especificamente durante 2020, atingindo mais de 7,5 milhões de euros esse apoio humanitário, e em 2021 já aprovamos, como União Europeia, um valor de apoio superior a 10 milhões de euros. Consideramos, aliás, Cabo Delgado como a prioridade número 1 da ação humanitária da União Europeia, que incide sobre a África Austral e o Oceano Índico. No que diz respeito à cooperação para o desenvolvimento, ainda ontem o Sr. Embaixador de Portugal em Maputo pôde apresentar na cidade de Pemba o novo grande projeto de cooperação para o desenvolvimento financiado pela União Europeia e também pelo Instituto Camões, que será gerido pelo Instituto Camões, num valor de 4,2 milhões de euros, cujo propósito é formar pelo menos 8 centenas de jovens da província de Cabo Delgado com as competências técnicas e profissionais que lhes possam assegurar a empregabilidade e condições de vida. No que diz respeito à dimensão paz e segurança, como sabem, eu próprio liderei a missão política da União Europeia que se deslocou em meados de janeiro a Moçambique. Aí pudemos estabelecer com o Presidente de Moçambique e demais autoridades governamentais a necessidade de incrementar a nossa cooperação no domínio da segurança e, em consequência disso, está a decorrer o processo na União Europeia, do qual espero venha a sair
o lançamento de uma missão da União Europeia de formação e treino em apoio à capacitação das Forças Armadas de Moçambique no combate ao terrorismo e também na proteção das populações. Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Ministro. Relativamente às questões da situação em Moçambique, o Sr. Ministro já disse, ao nível da CPLP, Cabo Verde, detendo a presidência pro tempore da CPLP, organizou também reuniões com as autoridades moçambicanas. Eu próprio tive a oportunidade de falar com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique para demonstrar a total disponibilidade e o interesse da CPLP em apoiar em tudo aquilo que for necessário e que for considerado útil pelas autoridades moçambicanas. A CPLP segue com muita atenção a situação que se vive em Cabo Delgado e reiteramos, ao nível dos chefes de Estado também, o chefe de Estado cabo-verdiano, enquanto presidente detendo a presidência pro tempore da CPLP, tem estado junto do homólogo moçambicano as diligências necessárias para se aquilatar daquilo que a CPLP, enquanto organização, pode fazer para ser útil a Moçambique na resolução do conflito que se vive em Cabo Delgado. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde.